vamos voltar aqui, mais um pouco de dúvida das pessoas, porque assim, nós temos ali laudos periciais, né? Que vão, enfim. O inquérito policial diz que momentos que a Vitória teria sido morta no carro, depois teria sido morta na casa, e nitidamente a própria perícia diz isso nos laudos, que não é possível precisar o local aonde ela havia sido morta. Porque a Alessandra já explicou isso aqui, quando você vai pegar essa região do pescoço, é uma região muito vascularizada, a gente tem veia aorta. Então, digamos que ela tivesse tomado uma facada, uma tesourada, qualquer material, né, pérfuro, cortante, como a Alessandra já explicou para a gente teria ali um esguichamento de sangue, né? O sangue sai sob pressão porque o coração está funcionando. Então, assim, a gente teria que encontrar no local onde ela foi morta muito sangue. E não é gotejamento, e não é pouquinho sangue, não é. Você tem que encontrar um volume. Assim, a gente já cobriu vários casos aqui, não só em São Paulo, em vários outros estados aqui da nossa federação. Eu já recebi, inclusive, inquéritos de outros países. Quando você tem esses locais onde a pessoa é morta, principalmente tem até, né, muita facada, que é diferente de um tiro, muita tesourada, você tem um banho de sangue. É sangue que vai se espalhar para todo lado. E assim, é o que a Alessandra já explicou. Tem gente que vai tentar limpar. Vai tentar assumir Boa lá. sorte. Não é? Só que, de novo, quando eles aplicam o reagente, fica aquela mancha que é como se a pessoa tivesse passado um pano, é isso? Ou como se a pessoa tivesse passado ou um esfregão, tentado tirar. Sim, fica Que bem nítido. Isso tem um nome, não é isso? Fica uma mancha de limpeza, né? A gente tem o prejuízo aí do formato das manchas de sangue, que podem dizer muita coisa pra gente. O tipo de instrumento, a distância relativa, né, entre a origem desse sangue e o anteparo, pode dizer também, até às vezes, até o número de facadas, né? Porque a gente vê o sangue esguichando, se é o sangue do instrumento, se é o sangue direto da vítima. Mas, mesmo tentando limpar, essa mancha, né, como se você estivesse limpando um vidro com um pano meio sujo, fica mais ou menos nesse desenho. O que a gente vai poder afirmar ali tem sangue humano e esse sangue é de fulano de tal. E foi tentado ser feito uma limpeza. Sim, a gente percebe porque que você tem que relatar quando isso há no laudo, é isso? tudo. A gente tem que relatar o tamanho da mancha, o formato, a origem provável. A gente tem que fazer a descrição mais detalhada possível. Porque todas essas informações vão fazer diferença lá na reconstituição. Aí eu pergunto para o doutor Arthur, tem isso? Olha, nós pedimos já no processo, no mínimo 5 vezes, toda a documentação de preservação de cadeia de custódia, de toda a rastreabilidade dos vestígios. Até hoje isso não foi nos passado. Com todo respeito ao juiz, Dr. Marcelo Henrique Mariano, com uma resposta absolutamente estapafúrdia e nada jurídica. Qual foi a resposta? Ele disse que cadeia de custódia não atine ao mérito. Aliás, ele disse que cadeia de custódia não atine à admissibilidade, sim ao mérito. Ou seja, em outras palavras, mesmo que não tenha respeitado a cadeia de custódia e seja uma prova ilegal, será aceita no processo. Não, pera um pouquinho. Ele diz, então, um juiz está dizendo que eu posso ter uma prova que não é legal dentro do processo? Por outras palavras, sim. Porque a cadeia de custódia não é um capricho. Não. Ela é uma exigência. Está na lei. Está na lei. Está no Código de Processo Penal, né, gente? E assim, tendo visto o que aconteceu com celulares de manipulação dentro da delegacia, é necessário que haja uma comprovação de como esses exames periciais se deram no carro e na casa. Nós temos imagens, como o processo hoje é público, qualquer pessoa pode acessar. Nós temos imagem, já nas alegações finais, de policiais sem luva mexendo no carro do Michael com jornalistas. Entre as perícias. Eu tenho uma jornalista dentro da casa do Michael. Aí podem até falar, tá, mas foi antes da perícia, foi depois? Não, foi entre uma perícia e outra. Não pode, né, gente? Tá vendo? Esse é o maior problema desse processo. Esse é o maior problema desse processo, porque eu não sei por que fizeram esse circo todo, né? Ao invés... Gente, não respeitaram a dor de uma família. Tem uma menina que foi morta.
A gente está falando de uma vítima de 17 anos, um processo cheio de dúvidas, que deixa mais dúvidas do que certezas, porque mesmo o que, de novo, o trabalho da perícia tenha sido muitíssimo bem feito, a gente tem dúvidas em relação a como esse material chegou na mão da polícia, a integridade desse material. E se está dito no nosso Código de Processo Penal que se você não respeitou uma cadeia de custódia, eu concordo, e não é com o Arthur, né? É assim, gente, o legislador diz, você precisa respeitar a cadeia de custódia para que essa prova tenha validade. E assim, aí um juiz diz que isso vai ser visto lá na frente, no mérito, eu não estou entendendo. Eu estou ficando cada vez... Você fica muito confuso, porque parece uma, sabe, é uma coisa assim, para te dar uma bugada na cabeça. E olha que eu sou boa, né? A minha área aqui é a área da comunicação, é como interpretar um texto. Então, ele está dizendo para mim o seguinte, é isso, veja se eu entendi, que tudo bem não está 100%, a gente discute isso lá na frente, Exato. É isso? Exato. Isso foi um dos motivos... Aquela lourinha, sabe, do meme? Não. Esse foi um dos motivos pelos quais pedimos a suspeição do juiz. E não é algo pessoal. Não é algo pessoal com ele. Mas isso é muito difícil de acontecer, né, doutor Arthur? Muito difícil, mas nós, como advogados, temos o dever. Eu vejo muitos advogados que têm um temor reverencial por membros do Ministério Público, por juízes, por delegados, e se esquecem das prerrogativas que a lei nos confere. Sim. Nós temos de zelar. A advocacia criminal não se coaduna com covardia. Abaixar a cabeça simplesmente para alguém porque ela foi aprovada em um concurso público, porque ela tem um status social quiçá maior do que um advogado, não está correto. A pessoa tem que fazer valer a sua OAB. Não, inclusive é porque ele ainda é um servidor público, Claro. né? Então, assim, ele escolheu estar sentado ali, não é? Ele, na verdade, ele trabalha para a sociedade, né? Sim. Quem paga os salários dessas pessoas somos todos nós, através dos nossos impostos. Então, ninguém está pedindo nada de demais. A gente só está pedindo que o trabalho seja impecável e bem feito. Em cima disso, Carlinha, a Jéssica comentou aqui, ó, que São Paulo tem tecnologias de ponta para investigação. Quem falha verdade. são os homens. É verdade, É verdade. Jéssica. Você está de parabéns e é a mais pura verdade. Você sabe que esse final de semana eu ouvi, é um juiz lá do Rio Grande do Sul, depois eu até vou trazer para vocês, e foi brilhante o que ele fez. Ele simplesmente invalidou toda a investigação exatamente por conta dessas questões de falhas na cadeia de custódia. E ele vai assim, ele dá um tapa na cara da polícia e fala, ó, daqui para frente não, pode parar. Vai voltar tudo e vocês façam um bom trabalho de investigação. Aquilo assim, eu me emocionei vendo um juiz com este comportamento. Fala, peraí, não. Isso aqui é um trabalho que precisa ser sério, nós estamos falando de algo que é muito importante, que gera muita comoção e dor na sociedade, estamos falando de um crime. Então, o mínimo que vocês têm que fazer é um trabalho impecável. Não me tragam um trabalho aqui entre nós, ele não foi isso que ele falou, mas meia boca, né? Me tragam um trabalho no qual eu vou me debruçar, porque ele vai gastar horas, inclusive, analisando, verificando aquilo tudo. Isso precisa ser muito sério. Eu vou repassar aqui para o Arthur e eu vou procurar aqui o nome desse juiz maravilhoso. Exatamente, Carla. É o que você disse, porque se você começa a admitir qualquer prova feita de qualquer maneira, principalmente oriunda, não do Instituto de Criminalística, não da perícia, como no caso foi em Cajamar, principalmente da GCM, você macula todo o processo. E não é uma questão meramente formal, é uma questão que não dá para saber o que aconteceu. É uma manipulação, assim, do início ao fim. Há um vídeo que recebemos semana passada, em que o secretário municipal de segurança, o mesmo que estava presente no interrogatório do Maico à meia-noite, o mesmo que foi até a casa do vizinho do Maico para apontar o Maico como suspeito, ele disse que ele foi o primeiro, junto à GCM, a colher o cabelo da Vitória e entregou ao delegado, Fábio Senac. Onde está a perícia nisso? Por que a GCM teve acesso ao material biológico dela antes da perícia? E não apenas isolaram o local, mas passaram cabelo. Gente, estamos falando de cabelo.
Não estamos falando de uma caixa de fósforo. É parte de corpo, né? É parte de Todas corpo. as partes de corpo humano, elas têm que ser recolhidas pelo IML. Exatamente. Exatamente. Tem um serviço de remoção, né? O carro de cadáver não tira só o cadáver inteiro, ele tira as partes também. Ó, e eu vou trazer até de um outro juiz, faço questão de ler, que também é do Rio Grande do Sul. Olha, 2 juízes do Rio Grande do Sul. Esse aqui é o juiz Rafael Echevarria Borba. Olha só o que ele fez. Esse aqui já mais para frente, já estava indo a júri. Decidiu dissolver o julgamento que ocorria na comarca de Alegrete, onde eram réus os tios da vítima, Márcio dos Anjos Jaques, de 1 ano e 11 meses, morto em 2020. Conforme a denúncia do Ministério Público, o casal responde por homicídio qualificado majorado, na forma comissiva por omissão e por maus tratos majorados. Ao anunciar a medida, o magistrado afirmou que não poderia permitir que o julgamento prosseguisse nas condições apresentadas. Segundo ele, os réus estavam indefesos, já que a defesa técnica falou por apenas 40 minutos e não individualizou a conduta de cada acusado, além de outros fatores. Veja só, ele está puxando a orelha da defesa. Maravilhoso isso. E aí, o que acontece? Ele pede para que ou sejam, né, apresentados novos defensores, porque os réus estavam sendo prejudicados. Veja só, isto é a posição, gente, de um juiz. Porque o que ele está falando é o seguinte: nós temos que ter aqui um julgamento justo, aonde, né, os 2 lados estejam na mesma balança. Ele dissolveu o júri. Veja, então, assim, estou trazendo para vocês casos de já 2 casos do Rio Grande do Sul. Parabéns para esses juízes. É o seguinte, essas pessoas, tá bom, é um crime, elas vão ter que responder, vão, né, a um julgamento, mas o julgamento tem que ser justo. Essa é a posição do juiz. E muito me entristece quando o doutor Arthur aqui traz uma coisa que, para mim, é chocante. Se está dito no nosso Código de Processo Penal que você não pode admitir provas que sejam supostamente legais, mas na frente a gente discute se é legal ou não é. Não pode desde o começo, porque é a questão da árvore contaminada, do Sim. fruto contaminado, sabe? Isso eu não sei o que dizer mais, sabe, em relação a esse processo. Tudo nesse processo me choca, do começo ao fim. Assim, novamente, vocês sabem que a gente está fazendo uma pressão muito grande para que, né, esse processo venha para o DHPP aqui em São Paulo, porque tem muitas pontas soltas, para que ele possa, né, pelo menos tentar, né, trazer, né, elucidação para essas pontas soltas e puxar o outro processo que está lá. Porque do jeito que está lá em Cajamar, está muito difícil. Inclusive porque agora a gente também tem a questão de um policial que está respondendo na corregedoria porque encontraram, veja, drogas e celulares no armário dele. Oi? O que acontece em Cajamar? É isso que todos se perguntam e queremos saber. É a mesma delegacia? Tem outras delegacias? Não, é na mesma delegacia. E, assim, isso foi noticiado pelo G1. Então, assim, não é uma coisa que a defesa criou. E, assim, esse foi um dos pedidos agora das alegações finais. Nós pedimos a conexão desse processo para sabermos. Esse policial, ele atuou nas investigações? Ele participou de alguma coleta de algum material biológico? Porque há em Cajamar, e principalmente nesse caso, um mix de funções, uma confusão de atribuições. É o único município do estado de São Paulo que eu nunca vi uma viatura da Polícia Militar. Eu lembro um dia que eu estava dentro da delegacia, diversos populares, estava uma grande confusão. Eu até solicitei a presença ali da Polícia Militar por uma questão de segurança e simplesmente nunca vi. E se tem uma instituição no estado de São Paulo que tem um controle interno e externo, é a Polícia Militar. É a Polícia Militar. Por que a Polícia Militar não está em Cajamar? E a GCM atua em tudo, em atos de investigação que é vedado em lei. Inclusive, no ano passado, 26 armas desapareceram de um posto da guarda da GCM. Então, nós temos um policial civil preso, basicamente, não sei se ainda está, ou se apenas houve a busca e apreensão.
com drogas e celulares no armário da delegacia. E nós temos 26 armas que desapareceram de um posto da GCM. E a GCM que atua em tudo. E a GCM, o órgão de controle deles é o secretário-prefeito. O mesmo prefeito que diz que não há facção criminosa em Cajamar. O mesmo secretário que atuou em todas as partes da investigação. Isso tudo é muito estranho. Eu realmente, eu nunca vi, muitos anos de profissão, eu nunca vi um secretário municipal de segurança enfiado dentro de uma investigação. Nunca vi nenhum secretário estadual, né? Assim, não compete, a figura, né, do secretário estadual, inclusive, dar, né, força para que as suas polícias possam fazer um bom trabalho. Vamos, de novo, aí no caso do Gritzba, do Dr. Rui, eles montaram ali grupos de trabalho com polícia militar, polícia civil, polícia técnico-científica, para atuar nesses casos, para que toda a investigação fosse bem feita. Mas ele não estava lá enfiado na tomada de depoimento do investigado A, B ou C, ou do réu A, B ou C. Eu nunca vi isso, tá? Assim, até no interrogatório do Michael, o secretário faz perguntas. São coisas que... Então, fica difícil. Eu não entendo a figura do próprio prefeito, né? Depois de tudo isso, não ter afastado esse secretário. Será que ele não sabe que não é de bom tom? Né? É assim, tá, de novo, atrapalhando uma investigação. A gente não pode atrapalhar uma investigação. Ninguém tem o direito de atrapalhar uma investigação, principalmente uma investigação de homicídio. A Secretaria de Segurança não tem direito de atrapalhar, a GCM não tem direito de atrapalhar, a imprensa não tem direito de atrapalhar, porque, gente, nós estamos falando, de novo, de uma vítima, de uma família, sabe? Nós temos bons profissionais, eles é que têm que trabalhar. A nossa polícia é que tem que ir lá investigar. Se ela não tem condição de fazer essa investigação, ela que vai pedir assessoramento para um departamento especializado DHPP? Que vai fazer essa investigação. Como aconteceu lá em Praia Grande. Quem faz a investigação não é a polícia de Praia Grande, é o DHPP que está à frente dessa investigação, com o apoio de outro departamento tão importante quanto, que é o DEIC, que vai lidar com a organização criminosa. Então é isso, junto com a polícia técnico-científica. Entendeu? Eu não vi secretário de segurança da Praia Grande. Assim, a Polícia Civil está ali também prestando apoio, mas quem está pesado na investigação e fazendo um excelente trabalho, diga-se de passagem, é o DHPP, conjuntamente com o DEIC. Mas, assim, aí não solta, não passa para o outro. Eu não consigo entender isso. Nitidamente, é um caso complexo. E eu já nem sei se é um caso tão complexo, tá? Ele se tornou um caso complexo por conta desse monte de, sabe, de coisas que foram acontecendo, desse circo que foi montado. A gente viu aqui o pessoal de Guarulhos, no caso das serial killers, das irmãs. Eles ficaram fechados em copas durante 6 meses durante a investigação. Somente depois que eles ofereceram ali a prisão de uma, né? E estavam ali em busca da captura da segunda, é que as coisas começaram a sair para a imprensa. O delegado de homicídios de Guarulhos, ele é muito experiente. É extremamente competente. O Alisson estava ali na cola, ali junto, né, com o superior dele, assim, fizeram tudo o que tinha que ser feito, não teve esse circo. E aí, depois, aqui, o que ele falou, ele esteve aqui conosco. Ele explicou muito bem. Depois, o que precisar me perguntar, eu serei um livro aberto na transparência. Parabéns para a equipe de Guarulhos. Agora, essa de Cajamar é lastimável. Assim, as nossas críticas como defesa não são a instituição generalizando. A maior parte dos policiais civis são pessoas absolutamente capacitadas e bem intencionadas. A nossa crítica é dirigida à polícia de Cajamar em específico. Tenho certeza que se a doutora Ivalda estivesse à frente disso, isso não teria acontecido. Ela, de jeito nenhum. Ela é uma referência. Não mesmo, ela é uma referência. E vou dizer, ali com a Ivalda não tem conversinha fiada. Porque você é amigo de A, de B, de C. Não interessa. Você cometeu crime, é o que ela fala. Você reza para eu não te achar. A hora que eu te achar, não interessa quem é você. Querido, você vai responder para a justiça. De novo, é o que ela fala.
Ele vai ter que responder a pessoa, né, o criminoso, para a justiça. Porque também não é a polícia que condena. A polícia vai levantar, né, as informações necessárias para oferecer para o Ministério Público, fazer lá o excelente trabalho, né, de denúncia deles e levar aquilo para a justiça. Mas com a Ivalda, eu conheço muito a Ivalda, com a Ivalda não tem conversa fiada. Mas não tem mesmo. E ela não para, né? Não Até para. resolver. Até resolver e se fecha também em copas, porque não vai ficar fazendo. Olha o caso do Rui, que é um caso gigante. Para a polícia, gente civil, é um caso muito importante. Ele foi um delegado muito importante entre os pares dele, ex-delegado geral. E aí o que acontece? Imagina a pressão da imprensa. E eles souberam segurar. O mesmo caso do autódromo. Todo dia a imprensa está lá pressionando. Nós queremos saber quem cometeu aquele determinado crime. É o que ela falou. Eu não vou fabricar, né, o criminoso. A gente precisa ter certeza. E é lógico, é uma investigação dificílima porque o autor daquele crime ou os autores não têm relação com aquela determinada pessoa. O que vai complicar ainda mais um evento cheio, lotado de pessoas, com centenas de seguranças, entende? Eles conseguem entender a dinâmica, mas a autoria ainda, o que ela falou, a gente tem que ter certeza. Para trazer o nome de uma pessoa aqui, para eu trazer este nome, nós temos suspeitos, está fechado, porque eu não vou, né, colocar aquilo, fazer esse forfé, né? Estão lá investigando. Mas a imprensa quer saber. Sabe o que ela vai falar? Tá bom. Vai esperar até o momento correto da gente passar a informação correta. Por isso que eu adoro a Evalda. Mas é isso. Então, a gente vai aguardar. Eu agradeço, doutor Arthur, por estar sempre disponível para tirar as dúvidas. Não é fácil a gente, né? Eu, muitas vezes, aperto ele também, coloco ele contra a parede, mas me explica isso aqui. E, às vezes, ele me diz, eu não tenho como te explicar o inexplicável. Ele é... Sincero. É sincero. Mas vamos para outro caso. Carlinha, antes eu posso só agradecer a galera aqui. Mais de 410 pessoas aqui na live. Opa! 167 curtidas. Vamos alcançar os 200, Vamos pessoal? lá. Por favor, dá essa força aí. Uhum. E aí, podemos ir para o próximo da Dorabella? Tá. Olha, só vou responder uma pergunta aqui Boa. dela. Olha, do Papo Terapêutico, tá aqui com a gente. Olha só, doutor Arthur. Gostaria de saber o motivo de os cachorros terem apontado 4 pontos onde tinha sangue na casa de Maico e só ter 2 fotos de cada cachorro em cada ponto. O Papo Terapêutico está perguntando, então tem como dá para responder para ele? Tem como responder, mas não tem como explicar. Nós Tá. já pedimos toda a documentação. Grande abraço ao Abraão. Ele é um dos profissionais mais competentes que eu já vi, viu? Ele tá cobrindo esse caso desde o início. Tem gente muito boa no YouTube. Fazer até uma menção aqui às pessoas do YouTube que não deixaram esse caso em esquecimento, assim como foi você, Carla, que voltou com tudo. Tem a Jennifer, tem a Margot, tem a Abraão. São pessoas muito competentes. E, assim, todos os locais que os cachorros apontaram foram testados. Foram testados. Isso está escrito, mas as fotos não estão. Por isso que nós pedimos, de novo, toda a documentação, todas as fotos, tudo. E com a resposta do juiz, isso é muito complicado. Porque se fosse um juiz legalista ou garantista, como dizem, ele teria deferido. Lógico, Que tudo ela seja entrega remetido. a foto, né? Eu acho que não, também É muito não vejo comum, problema. inclusive, às vezes pedirem todas as fotos do caso. Sim. Porque muitas vezes a gente tira muito mais fotos do que vai para o laudo. Às vezes a gente não sabe, a gente encontra um detalhe ali, a gente não sabe se tem relação ou não. Na dúvida, fotografa aquilo. Claro. E aí depois que a gente levantou todo o local, pô, isso aqui não tem nada a ver, né? Essa porta quebrada aqui já estava aí faz tempo, não Já tem nada a estava ver. quebrada. Já estava. Então a gente não põe no laudo. Uma outra coisa que me chamou muito a atenção também, e quem me trouxe isso foi até um outro perito, e aí a gente vai para o caso do dado, é o seguinte, que nós temos como precisar o tempo daquele sangue, se ele é um sangue novo ou se ele é algo do vestígio biológico, se ele é algo mais antigo ou se ele é algo novo. Isso é correto? Isso é meio complicado da gente fazer, principalmente se a superfície foi limpa. Né? Se Entendi. você tem o sangue ali, o sangue, por exemplo, caiu o sangue e ficou ali.
Pela taxa de coagulação, pela coloração, até mesmo pela putrefação, a gente tem como estimar. Mas se aquele sangue foi limpo, isso fica muito difícil da gente fazer. A gente não tem como dar essa resposta com precisão. Tipo, olha, está aqui há 10 dias e 2 horas. Não tem como fazer isso. Ou se é uma coisa mais antiga do que isso, sei lá, se é um sangue de 1 ano atrás, dá para ver? 1 ano atrás, muito difícil. Muito difícil. Aí teria Ele que vai ser aparecer muito especializado. ele vai aparecer muito tenuemente. Mas a gente não tem nenhum teste de laboratório que vai dizer assim, olha, isso aqui está há 1 ano. Entendi, é um sangue muito antigo. Pela experiência, quando a gente vai fazendo muito levantamento, a gente bate o olho e fala, isso aqui está com cara de antigo. Né? Mas não dá para o perito escrever no laudo, isso está com cara de antigo. Então, como eu não tenho nenhum teste que me diga cabalmente, fala, olha, isso é recente, isso é antigo, até porque a recentidade é relativa, então a gente não coloca. É sangue humano, fala, putz, isso aqui eu acho que não é. Mas vamos levar para testar. Né? Tudo que a gente encontra, a gente tem que testar, a gente tem que ter certeza. O perito não acha, o perito escreve e assina. É assim. Até às vezes, porque às vezes um vestígio que você fala, pô, isso aqui acho que não tem nada a ver, mas vamos levar. A investigação vira de um jeito que aquilo se torna essencial no meio do processo. Sim. Só explicar aqui para a doutora Vera Andreozzi. Deixa eu olhar aqui. Eu ouvi direito, o DEI que agora investiga homicídio, o DEI que trabalhou... exatamente, o DEI que ele... É porque acho que ela está se referindo à questão do Rui. Tá, do Rui. Então, ele está prestando assessoramento para o DHPP, porque o que o DEI que investiga são organizações criminosas. O que acontece? O caso do Dr. Rui vai bater diretamente com organizações criminosas. Então, eles precisam de apoio. E sim, os departamentos vão trabalhar conjuntamente. Mas, tirando o caso do Rui, o DEI que investiga latrocínio. Então, o que quer dizer isso? Que é um crime... O latrocínio é um crime patrimonial. Né? Então, assim, não é um crime doloso contra a vida. Ele é um crime que a pessoa foi lá para roubar isso e, quando roubou isso, causou a morte de alguém. Ele não foi lá para matar, ele foi para roubar e aí acabou matando aquela determinada pessoa. Então, os latrocínios são ali investigados pelo DEIC e não pelo DHPP. Né? Então, assim, principalmente quando o DHPP entende que ele está com latrocínio, ele repassa para o DEIC. Quando o DEIC entende que, opa, isso aqui não é um latrocínio, criaram uma cena para inventar um latrocínio, é um homicídio, repassa para o DHPP. E no caso do Dr. Rui, porque esbarrou com uma coisa chamada organização criminosa, quem investiga ORCRIMS é o DEIC, gente. Então é isso. E parabéns de novo para a Jennifer, para o Abraão, quero aqui também dar parabéns para eles, não os conheço, mas que bom que vocês estão aí também pedindo, né, para que esse caso não morra, para que ele não caia no esquecimento. E nitidamente, pela minha experiência, sabe o que eu vejo aqui? Que é o seguinte, vira uma menina simples, então o criminoso é simples também, isso aqui não vai dar em nada, gente. Entende? Sabe aquela coisa? Não é o filho de alguém importante, não é alguém importante. A imprensa só gosta de pessoas importantes. Não, não é verdade. Não com a gente. Quem trabalha no jornalismo investigativo, não tô nem aí se a pessoa é importante ou não é importante. Eu quero saber se aquela coisa está sendo bem feita. E quando a gente recebeu a carta, com todas aquelas questões, começamos a assistir os vídeos, eu falei, gente, isso aqui tá puxadíssimo, né? Para ser um caso que está sendo bem investigado.